O que esperar depois da decisão da Câmara de não permitir que o Supremo julgue Michel Temer pelo crime de corrupção? Depois da votação da Câmara, nós teremos uma situação política com uma nova configuração. Antes da denúncia de Joesley Batista, o que tinha é uma base de sustentação do governo Temer da ordem de 80% da Câmara e 80% do Senado. Metade disso praticamente foi perdida nessa última votação. Então, novamente, vai-se ter uma nova recomposição entre bancadas, mas principalmente, talvez, uma briga entre o Centrão e o PSDB. O PSDB ficou dividido na votação da Câmara e o Centrão, em peso, votou pela não continuidade do processo pelo Supremo contra Michel Temer. O Centrão agora está cobrando cargos. Daqui para frente, novas brigas vão acontecer, não entre a oposição e o governo necessariamente, mas dentro da própria situação, ou seja, dentro da base de apoio do governo. O Temer sabe que ele só se sustenta daqui para frente como presidente com alguma força se ele aprovar a reforma da Previdência Social. Acontece que o PSDB, que votou dividido, quer a reforma da Previdência. E o Centrão, ao contrário, vai ter uma disputa muito grande, agrupando todas essas forças no sentido de aprovar ou não a reforma da Previdência, que novamente volta ao foco da discussão política. Para aprovar a reforma da Previdência, ele precisa de 308 votos. Na votação da Câmara, o Centrão deu a ele, junto com outros partidos, 263 votos. Portanto, falta bastante ainda para chegar aos 308. Eu acho difícil que ele consiga isso. Eles já mudaram muito essa proposta original da Previdência e hoje eles estão querendo apenas aquilo que eles consideram possível de aprovação, que seria apenas a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Eu não vejo que isso vai alterar qualquer coisa em relação à economia. Porque a economia, ela depende fundamentalmente de retomar o consumo. E o consumo aqui no Brasil está totalmente barrado por várias razões, entre elas o fato da população estar endividada, muito endividada, ou seja, ela não tem mais condições de continuar comprando coisas porque ela está mais preocupada em pagar as suas dívidas. Não se sabe se vai ter continuidade ou não essas pessoas no seu emprego, porque está havendo uma rotatividade grande de mão de obra e uma precarização da mão de obra, ainda mais agora com a aprovação da chamada reforma trabalhista, que gera instabilidade na mão de obra em todas as empresas. Eles partiam do princípio que, fazendo as reformas, eles ganhariam a confiança dos empresários e, ao ganhar a confiança dos empresários, esses empresários voltariam a investir. É uma imaginação totalmente fora de realidade, porque quem conhece um pouco da situação da economia sabe que empresário não arrisca o seu capital quando ele não tem segurança de que vai aumentar o consumo do seu produto. E como ele vê que o consumo está patinando, está indo até para trás, ele simplesmente não vai arriscar. E além disso, muitos empresários estão com uma capacidade ociosa muito grande nas suas fábricas, nas suas empresas, e consequentemente só vão investir
depois que essa capacidade ociosa for bem mais reduzida em relação ao que é hoje. Então, dificilmente nós vamos ter uma economia relançada. E isso vai continuar até pelo menos o final do ano que vem. E nessa circunstância, as eleições de 2018 ganham uma importância muito grande, porque alguns projetos estarão em discussão, mas esses projetos todos têm que focar a questão do desenvolvimento econômico, ou seja, não apenas ficar preocupado se vai ter inflação A ou B, mas se o país vai ou não vai ir para frente. E o país só vai para frente se o consumo, que é a mola mestra do crescimento econômico, estiver sendo perfeitamente utilizado pelas pessoas que trabalham e as pessoas que têm recursos que podem vir a consumir. Aqui no Brasil, isso está sendo barrado, principalmente pelas altas taxas de juros do crediário, que majoram os preços de uma maneira tal que impedem que a pessoa com seu salário consiga comprar as coisas que realmente precisa. Então nós estamos num momento de grande decisão, de grande expectativa, não apenas pelas questões políticas que estão constantemente em mutação, as denúncias vão continuar, existem várias delações premiadas que estão por vir, especialmente aquelas mais problemáticas, tipo Eduardo Cunha e outros que estão aí, que vão envolver essa cúpula do PMDB. Né? E também, claro, o pessoal do PSDB que começou já a aparecer. Nós estamos numa situação de indefinições. Aquilo que foi argumentado na votação de que agora vamos ter estabilidade política não é realidade, isso vai continuar ainda numa situação muito suspensa, não apenas porque o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vem com novas acusações contra o presidente Michel Temer, mas também porque várias delações premiadas de empresas e de executivos de empresas estão por ocorrer. Então, vamos aguardar, porque muita coisa ainda vem pela frente e nós estaremos sempre comentando isso no sentido da nossa posição para efeito de debate. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.